Para vocês fecharem o microfone. Estamos começando a segunda aula, é um bebezinho esse movimento, gente, que está começando aqui. Ele está engatinhando. Então, a gente começou no mês passado, mês ali do carnaval, tudo acontecendo, e na segunda quarta-feira de todo mês, a gente faz uma aula ao vivo, gratuita, para quem participa do nosso grupo ali do WhatsApp, do Movimento de Geoterapia Sistêmica, e não faz parte como membro exclusivo, que faz parte da comunidade, onde a gente se encontra toda segunda-feira. O Gui, a Rosa estão aqui, a Amélia estava aqui também, acho que ela deu uma saidinha, deixa eu ver o layout, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo que está aqui, peraí. Daqui a pouco ela volta. Então, tem bastante pessoas que estão aqui, que fazem parte do movimento exclusivo, onde a gente se encontra toda segunda-feira. E a gente estava falando agora, porque a gente faz uma troca na quarta das práticas. Segunda-feira foi meditação. A gente trabalhou como meditar para uma mente tão ativa, uma mente tão agitada. Quem aqui acha, já tem o diagnóstico de TDAH ou acredita ter? Quem aqui? A Sandra, eu, a Rosa acho que está travada, o Gui tem, o Hamilton, a Marcinha é índigo, a mente... e ansiosa, né? Quem aqui é ansioso, né? Imagina, todo mundo. Então, vocês vão me ver falando, sim, a Mei... Obrigada, você entrou, que bom. A Meirelle também conversei com ela hoje, a Rosinha. Então, assim, eu faço esse trabalho desde 2016, falando muito de neurodivergência, TDAH, índigo. Esse movimento é para todos, porque o que serve, o que funciona para uma mente TDAH, uma mente índigo, uma mente neurodivergente, vai funcionar para uma mente neurotípica, com certeza, vai com muito mais potencial ainda. E hoje, a gente vai falar de procrastinação. A aula de hoje qual é o segredo para a gente conseguir deixar de procrastinar, né? Se isso é possível. E aí eu vou contar para vocês, vou começar fazendo uma confissão do meu dia de hoje. Como foi? Hoje eu faço acompanhamento. Primeiro, eu tenho que fazer acompanhamento com o nefro todo ano, por uma questão minha saúde está bem, mas tem que fazer porque tem que fazer, afinal. A última vez que eu fui foi em 2022. Começa a procrastinação aí. Eu vou explicar o porquê, tem a ver com a miopia temporal, a gente vai entrar um pouquinho nisso hoje, tá? Tem a ver com deixar tudo para a última hora também, tem essa paradinha. E aí eu tinha consulta às 4h30. Como eu não coloquei no GPS para ver a distância, na minha cabeça, 30 minutos eu tô lá. Calculei e era um pouquinho mais longe. Então, eu cheguei 15 minutos mais tarde, e aí o médico me atendeu, só que eu fui a última. Ele passou todo mundo e eu fui a última. Isso atrasou todos os meus compromissos. Ou seja, por causa de 15 minutos, por falta de clareza e planejamento, eu paguei o preço de atrasar todos os rolês, todos os compromissos que eu tinha depois. E isso é uma característica clássica de mentes ansiosas e de mente TDAH. É uma característica, assim, predominante. Por quê? A gente tende a fazer... Vamos falar especificamente de mente neurodivergente. Vamos falar de TDAH. A gente tende a fazer o planejamento milimetricamente calculado. Então, a gente calcula 30 minutos eu faço isso, depois 20 minutos eu faço isso, depois 40 minutos eu faço isso. E não tem espaço de erro, não tem margem de erro. Aí você calcula dessa forma e acha que vai... tudo vai dar certo, né? Que só existe você no mundo, não existe trânsito, não existe problema mecânico que pode dar no carro, não existe nada que pode atrapalhar. Somente você e o mundo à sua disposição. Então, a gente trabalha muito com aquela coisa justinha de time, de horário. Isso é neurológico. E aí, o que acontece também? A questão de adrenalina. Por que um TDAH tem tanta dificuldade
Vou dar um exemplo besta, gente, que não tem a ver. Tem a ver. Imagina eu. Por que eu não cheguei antes? Eu podia chegar antes no médico e ficar sentado esperando. Mas parece que a gente tem 3 tipos de tirico-tico, só de pensar que vai sentar e ficar lá esperando. Não posso chegar antes, gente. Tem que chegar na hora. Meu horário é às 4h30, então eu tenho que aproveitar o tempo. Então eu tenho que fazer um monte de coisa antes para chegar às 4h30, exato, porque não faz sentido eu ficar lá. E detalhe, eu vou chegar lá no médico e eu vou ficar esperando para ser atendida. Então é melhor eu chegar depois mesmo e tal. E aí, bem no dia que você faz isso, o médico tá no horário, né? E aí você não consegue. Eu vou falando aqui, já já eu abro para vocês falarem também, ok? Eu vi que tem um pessoal aqui que levantou a mão, mas depois eu abro para vocês falarem. Então a gente tem uma paradinha que se chama assim, né? Eu não consigo, meio que um padrão. Existem 2 tipos de TDAH nesse sentido. O ansioso, que ele sofre com tanta ansiedade que ele chega antes, bem antes. Porque ele tem tantos problemas, né, da vida, que seja de chegar sempre atrasado ou viver, então eu tenho um médico às 4h30 da tarde, às 8 horas já está ansioso. Já começa a ter ansiedade, porque tem que dar tudo certo, porque não pode perder, porque saiu da rotina. E no médico, não é uma coisa que está na rotina, não faz parte do seu dia a dia. E principalmente se é um exame de rotina, mas por que eu vou lá, gente? Nem tô doente. Melhor, eu tenho tanta coisa para fazer, o que eu vou fazer nesse médico? Daí 2 anos passam. E aí você vai falar, eu tô procrastinando de ir no médico. Tô adiando. Não é assim? Aí e quando é uma coisa que você tem que ter um acompanhamento certinho, aí você vai no médico e ele pá em você. Onde você tá com a cabeça? Você tem que acompanhar e você tem que ver. Não é assim que a gente faz? Que recebe? Fala, mas gente, eu peguei aqui os exames e falei, gente, mas só em 2022? Não foi ano passado que eu fiz esses exames, não? Miopia temporal. É o deslocamento temporal do tempo, da linha do tempo mesmo. A gente faz isso em termos de anos, de minutos. Então, o seu dia, tem pessoas que têm a miopia, isso tudo influencia na procrastinação, tá? Por isso que eu tô falando disso. Tem pessoas que têm dificuldade de calcular, isso é uma disfunção executiva. Isso não é exclusivo do TDAH, só para deixar claro. Tem pessoas que vão fazer um cálculo. Eu estou aqui e eu sei que para chegar na outra cidade é 30 minutos, porque já é um padrão, né? Mas tem pessoas que não conseguem calcular quanto tempo o tempo tem, quanto tempo elas demoram. Esse planejamento de tempo é muito difícil para algumas pessoas. Elas não conseguem calcular quanto tempo elas vão demorar para fazer um almoço, para tomar um banho e se arrumar, para tomar um café da manhã. Então, elas não conseguem combinar. Elas sofrem tanto com isso que elas não conseguem combinar um encontro com uma amiga num café. Elas não conseguem combinar uma agenda com alguém, tem dificuldade. Então, elas vão deixando a vida acontecer. E para as pessoas que têm essa miopia temporal, que é essa dificuldade de gerir o tempo, quanto tempo o tempo tem, que inclusive esse foi um dos temas que eu coloquei em votação no grupo para a gente falar. Qual é o tema que a gente vai falar hoje? A miopia temporal estava lá, mas muitas pessoas não sabem o que é isso ainda. Mas ela influencia diretamente na procrastinação. Quando a gente aprende, que foi o meu caso, eu aprendi a gerir o tempo. Eu não era boa com o tempo. É claro que às vezes eu erro por irresponsabilidade, né? Porque eu sei que eu tenho que pegar o GPS, calcular, porque é no meio da cidade, quanto tempo é para chegar lá, eu não posso subentender sem fazer o cálculo. Então, eu demorava 45 minutos para chegar lá, e não em 30 minutos, como eu imaginei que chegaria, certo? Então, assim, depois que você aprende a gerir o tempo, eu sei quanto tempo leva as coisas, mas eu não queria ver, eu queria... Entendeu? Não quero ver. Isso acontece também. E aí entra a outra disfunção executiva, que tem a ver com planejamento e execução das coisas. Você planeja,
é influenciado por uma questão temporal e você não consegue realizar daquela forma. Então, como vocês podem ver, eu nem comecei a falar de todas as questões por trás da procrastinação. Eu quero que vocês imaginem um iceberg. Ele é clássico e a gente utiliza sempre como exemplo. Então, no iceberg, a gente tem lá a ponta, que é o que todo mundo fala, eu procrastinei, eu estou procrastinando, eu estou adiando. Tenho meu doutorado, né, para entregar, e aí eu procrastinei. E aí quem vê de fora e conversa com você, mas como assim você deixou agora? São 5 anos, ou são 3 anos, ou 2 anos para você fazer isso, e você não fez? Deixou para agora? O que se passa nos bastidores da vida do ser humano, vamos colocar assim, quando ele está fazendo algo que envolve clareza, autorregulação emocional, direcionamento, objetividade, tudo se embola. Se para eu sair da minha casa e chegar no simples médico no horário, eu tenho que me regular emocionalmente, porque a vontade de não ir é enorme, a vontade de ficar fazendo outra coisa, de, não, eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou fazer, eu não quero, eu não queria ir lá, porque não tô precisando, não tô morrendo, não tem nada acontecendo, não tem mais o que fazer. Aí a gente coloca outras prioridades na frente que não sou eu. Quem aqui tem dificuldade de se priorizar? Levantem a mãozinha. Aqui tem, ó, todo mundo tem uma mãozinha, levanta assim, ó. Aqui, ó. A Rosa, a Sandra, Mitidieri, a Meire, a Mi, né, Mi? A Marcinha, a Rosa. Amélia, você tem? Tem, né? Você é mãe, né? Então você tem, eu entendo você. Todos aqui, demais, não, mas obrigada por terem aberto. O que que acontece? O Andrew também. Tem gente que tá procurando a mãozinha assim ainda, eu acredito em vocês, tá? Então, ó, o que que acontece? Ó, o Hamilton tá procurando a mãozinha, achou, Hamilton? Então, o que acontece? A gente... Mãozinha levantando. A gente tem dificuldade de se priorizar. Então, eu sou a coisa mais importante no mundo, porque se eu deixar de existir, todo o resto deixa de existir. A procrastinação, ela envolve isso também. A dificuldade de se priorizar. Quem é neurodivergente, quem tem um transtorno, né, o TDAH, o TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente o TDAH, a gente tem um déficit no pré-frontal, que envolve um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a minha capacidade de perceber quanto tempo o tempo tem, que a gente já falou agora, a capacidade de planejar e executar, ela tem um déficit no desenvolvimento. E isso envolve a principal função do pré-frontal, que é tomada de decisão. As microdecisões que a gente toma no nosso dia. Então, se eu não consigo decidir que eu sou minha prioridade, porque o meu desejo é ver as coisas, eu sou realizadora. Então, eu tendo a querer realizar muitas coisas e ver o resultado, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Eu dou sentido para aquilo, então a ação na realização de alguma coisa se torna mais prioritária, aquilo que está me incomodando mais, ou que é mais irresistível, se torna mais prioritário do que eu. Então, eu deixo de ir na academia, deixo de fazer a dieta certa como qualquer coisa, deixo de dormir no horário certo, deixo de ir no médico fazer revisão dos 40 e taralá mil. Ai, que linda, Sandra. Tô vendo a gatinha aqui, ó. Então, a gente comete essa falha com a gente, né? Porque, executivamente falando, a gente vai colocando um monte de coisa na nossa frente que é mais importante do que a gente. Né? E aí, a gente vai procrastinando a nossa vida, a nossa existência. A gente pode até realizar coisas, mas vocês já perceberam que no final sempre fica uma sensação de tá faltando algo? Porque tem a ver com preenchimento. Não adianta
eu fazer, se eu não estou olhando para mim? E essa é uma questão muito importante para quem procrastina trabalhar, porque a procrastinação tem a ver com saber priorizar, saber o que realmente importa. E começa por nós mesmos. O que realmente importa na minha vida? E para eu saber responder isso, eu tenho que conseguir parar, me olhar, respirar. Porque a maioria das pessoas, o que a gente está fazendo nesse mundo? Apagando incêndio. Sendo cobrada por um peso esmagador do mundo, da sociedade, da academia, do trabalho, enfim, que fala, você tem que fazer assim, você tem que corresponder a essas expectativas, você tem que ser desse jeito, aí TikTok e o Instagram, porque como que ela consegue fazer tanta coisa e eu não? Como que as pessoas conseguem realizar tanto e eu não? E aí a gente esquece, não, eu não tenho tempo para mim. Quem aqui já usou aquela expressão, eu não tenho tempo nem para fazer o dois? Né? Não tem tempo nem para fazer o dois. Menina, não tem tempo nem para fazer dois. Você acha que eu vou ter tempo? E aí a gente termina o dia se sentindo culpado. Por quê? Não respondeu, esqueceu de responder a amiga, não deu um feliz aniversário, não conseguiu produzir tanto como gostaria. E aí vira uma bola de neve. Então a gente precisa recorrentemente parar e voltar para o eixo. Parar e voltar para o eixo. Não é à toa que antes de começar essa aula, eu estava lá com o pessoal do movimento de autoterapia sistêmica, lá do pessoal das antigas, da Academia da Emoção, né, Amélia? A gente falando de meditação, que a meditação, ela é necessária e importante, não obrigatória, mas super importante, para a gente conseguir fazer isso, que é parar, voltar para o eixo, respirar, recalibrar a rota, e neurologicamente ela produz efeitos maravilhosos para foco, atenção e resiliência, que é o que a gente mais precisa. Então, olha só, eu pedi para vocês hoje fazerem uma listinha com tendências para a gente resolver hoje, para a gente olhar para elas e se comunicar com elas, entender o que elas significam e representam para a gente. Quem aqui conseguiu fazer essa listinha? Sandra, eu sabia que eu podia contar com você. Quem mais? Amélia, você falou que fez ou não? A Amélia não tem pendência, ela é maravilhosa, pessoa bem resolvida, né? Olha só eu. Não, na verdade, pior que isso. Eu não vi essa lista. Mas vocês sabem, tá? Porque assim, a gente procrastina fazer a lista. Vocês sabiam disso? A gente procrastina. E aí entra um outro fenômeno, que ainda tem a ver com vício e adrenalina. Hoje eu não faço mais isso, mas antes eu ficava me desafiando. Eu tinha que ir no mercado e lembrar de tudo e guardava na cabeça. Tudo que eu ia comprar no mercado, eu não anotava. Eu tinha que ir e saber tudo na cabeça. Então, eu voltava, eu comprei tudo que precisava. Sim, e 50 coisas a mais. Eu nunca comprava só a listinha, mesmo que estava na minha cabeça. Então, precisa disso também. Mas eu preciso disso também. Nem precisava, muitas vezes, entendeu? Então, a listinha não é só para você não esquecer, mas também para você não comprar mais. Tem esse ponto. Tem que ser objetiva. Que resultado? Para que eu vou no mercado? Eu vou para comprar isso, isso e isso. Mas chega lá, compra o dobro, triplo. E aí haja dinheiro, né? Tá difícil no mercado ultimamente. Então, a lista, em primeiro lugar, ela tem uma função primordial de... Eu estou vendo que tem uma pessoa que está com a tela fechada, aqui a câmera fechada, que é Mitidieri. Tem um computadorzinho ali, ó, na tela, que é a logo, né, como se fosse a foto da pessoa, que não sei se é ele ou ela, depois você me fala se é ele ou ela, combinado? Para eu falar se esse é seu nome ou se é só a seu ID aqui de entrada. É como se tivesse muitas janelinhas de processamento. Quem trabalha com o celular trava, quantas vezes o celular da Rosa estava travando hoje, né? O celular trava, o computador trava, são muitas telinhas abertas. Por quê? A gente fica armazenando aquilo, tipo, eu vou no mercado, não conversa comigo porque eu não posso esquecer, né? Posso assim, focada, né? Aquela coisa chata, né? Vou assim, não posso esquecer, não posso tirar o foco. Por quê? Eu tenho que sustentar na minha memória de curto prazo
um monte de itens que eu tenho que comprar no mercado. E aí eu ficava na adrenalina para provar para mim que eu era capaz. Não, eu consigo, eu sei, eu vou. E aí quando eu conseguia, eu ficava satisfeita. Mas a que preço? O estresse do cortisol lá em cima, para eu conseguir sustentar isso na memória, me desafiando. A gente faz muito isso na vida. Então você acorda, e aí a gente comete muitos erros, e aí vamos falar sobre previsibilidade. Eu vou rever vários termos que eu trouxe aqui hoje ao final dessa aula, tá? Vou fazer tudo isso, aí eu faço uma junção no final de tudo que a gente falou, como uma linha do tempo. A previsibilidade, ela tem a ver com gerenciamento de expectativa. Dopamina é a expectativa de algo. A gente só faz algo quando a gente tem uma expectativa de algo, mesmo que seja uma expectativa incorreta, né? Tipo, vou comer a pizza, eu tô com fome, né? Mas aquela coisa, né? Eu vou pedir uma pizza, porque eu já penso na pizza, no queijo derretido, ali naquela calabresa, ou aquela cebolinha tostadinha, a minha boca enche d'água, então tem que ser forte o suficiente para eu pedir. Muitas vezes a gente não tá com fome. A gente só quer satisfazer uma expectativa, uma compensação. Eu trabalhei muito hoje, eu mereço um shopping. Eu trabalhei muito, eu mereço no final do mês comprar aquela brusinha. Eu mereço aquele passeio. Eu mereço mais esse curso aqui, eu preciso fazer esse curso. A expectativa é que esse curso é a resposta de tudo. E, na verdade, você começa a fazer o curso e descobre que não, que é mais um curso e que você tem que resolver suas questões internas. Eu entrei viajei um pouquinho a mais em questão de previsibilidade para a gente refletir. Expectativa de algo, é propósito. Então, se você começa o seu dia sem ter a clareza de um propósito, do que você vai fazer do seu dia, você vai ficar perdido e você pode procrastinar. Você pode simplesmente ser guiado pelas emoções. O ser humano é assim. A gente age guiado pela emoção. Básico. Isso aí é instinto de sobrevivência, o sistema límbico está ali, e a gente vai agir e reagir, ponto. Básico. Então, se eu acordei com um negócio na cabeça para eu fazer, aquilo vai ficar na minha cabeça até eu fazer. Então, muitas vezes a gente para tudo, que é a clássica, né? Eu tinha que terminar um relatório, eu tinha que produzir um texto, eu tinha que fazer um material, eu tinha que fazer meu financeiro. Mas, enquanto eu não arrumasse meu guarda-roupa, enquanto eu não lavasse a pia de louça, eu não ia ficar em paz. Aí eu fui lavar a pia de louça, aí eu achei que o chão estava sujo, eu fui limpar o chão, aí eu vi que o paninho da pia estava sujo, eu fui lavar o paninho. 2 horas depois, você volta para a produção do seu conteúdo. Por quê? Foi guiado pela emoção. Você não teve uma resposta lógica e racional. Você fez o quê? Foi fazer aquilo que você achou e se convenceu que enquanto você não terminasse aquilo, não fizesse aquilo, você não ia, a tua energia, você não ia conseguir estar pronta para realizar outra coisa. Quem é que se identifica com o que eu estou falando? Acho que a maioria, né, de vocês que estão aqui. Vocês podem ir escrevendo, ó. O pessoal aqui respondeu. Podem escrever aqui no chat também. Então, a gente precisa trabalhar a expectativa de algo. O que eu quero? Qual que é a minha prioridade hoje na vida? Que resultado eu quero? Eu quero comprar um carro. Meu objetivo de vida é comprar o carro. Então, eu tenho que economizar X por mês. Eu vou conseguir fazer isso se a cada final do dia eu falo para mim, eu mereço sair ali naquele shopping, eu mereço fazer tal coisa, eu mereço passear, mereço é um perigo para quem está adiando algo que quer conquistar. Então, a gente precisa trabalhar a previsibilidade do objetivo do seu dia. Hoje, o que eu tenho de mais importante para resolver? E aí, entra um aspecto bem importante. Vocês devem conhecer, em algum momento da vida, vocês devem ter visto já, aquela metodologia de priorização, que é urgente, o que é importante. Desculpa, eu não sei nem o nome dessa metodologia, porque ela não funciona para mim. Mas é urgente, importante, pegando fogo, tipo isso.
A mente humana, apesar da gente agir pela emoção, a gente age melhor quando a gente dá números para ela. Quando a gente trabalha com consequência e números. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai trabalhar no exercício para vencer a procrastinação hoje, a gente vai trabalhar em primeiro lugar propósito, objetivo. O que que eu quero de resultado no meu dia? Certo? Vou trabalhar objetivo. Eu vou até compartilhar, eu preparei uma apresentação para vocês hoje até, tá, gente? Mas eu fluo melhor assim, conversando. Então eu vou colocar aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vou abrir aqui um TXT, peraí. Fica mais clean. Antes de mais nada, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma lista. E eu vou dar 5 minutos para vocês. Papel e caneta na mão aí, tá? Quem está no computador quer fazer no celular faz. Se você é digital, analógico, não sei. Mas eu quero que você faça uma lista. No mínimo de 10 itens que você tem pendente para fazer. Que é na tua vida, né? Coisas que você tá assim, ai meu Deus, eu tenho que terminar tal coisa. O que que você tem que fazer amanhã? Quero que você pense assim, amanhã, o que que eu tenho que realizar? Então, faz 10 itens. Ó, amanhã é quinta-feira, então de quinta a sexta. Ó, ai, não tenho 10 itens. Duvido. Duvido, você não estaria aqui. Né? Tem pessoas que vai virar página, assim, de pendência. Então, no mínimo, 10 itens. E eu quero que vocês coloquem esses itens aquilo que está mais na sua cabeça, assim. Aquilo que está assim, ó, igual chiclete, te cobrando para você fazer. Coloca, tá bom? E assim, pensa naquilo que se você não fizer, a corda tá no pescoço, você vai ter consequência na vida. Então, 5 minutinhos para vocês colocarem isso aí, por gentileza. A gente pode seguir aqui?
Quem aqui se sentiu como essa moça aqui na foto? Deixa eu aumentar a visualização aqui, peraí. Quem se sentiu como ela? Esses balõezinhos aqui, ó, o pessoal tá respondendo. O Andrew, a Amélia, a Sandra, a Andressa, e tem a Lohane, quase todo dia. Esse monte de balãozinho assim, ó, representando a sobrecarga. A sobrecarga é uma das questões que afetam diretamente a procrastinação. Porque o que a sobrecarga faz? Eu disse no comecinho aqui da nossa fala sobre a dificuldade de priorizar. Nosso centro de decisão pré-frontal, ele não funciona tão bem assim. O que significa? O que é urgente? O que é prioridade? Muitas vezes, a desregulação emocional, que afeta também essa região do cérebro e o nosso sistema límbico, faz com que a gente ache que aquilo que não é tão importante assim, não é tão prioritário, entre em primeiro lugar. Tipo, passar o delineador para ir para consulta médica. Trazei. Porque eu tinha que passar o delineador. Não era importante, gente. Para que passar esse rímel para ir na consulta médica? Que já queria estar pronta. A gente se perde nesse que chamam de perfeccionismo, mas é micro decisões. A minha prioridade era chegar no horário, não era passar. Ah, não, mas eu queria já chegar pronta para a gente fazer a nossa aula. É esse tipo de pensamento que eu estou descrevendo aqui para vocês, que acontece o tempo todo na nossa cabeça, entendeu? A gente fica com os pensamentos intrusivos e com caprichos, né? Porque tem que ser assim. O tapete está torto, tem que ir lá arrumar o tapete, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. Que tem que ser assim. A gente precisa se chamar o tempo todo e falar em voz alta. Qual que é a tua prioridade, Lenisa? Chegar no horário. E assim, colocar despertador. A miopia temporal, eu controlo bem meu tempo no geral, mas pode ser que aconteça. Então eu preciso colocar aqui, ó, relógio, coloca despertador, porque daqui a pouco você pega assim, meu Deus, já passou do horário, aí vai querer correr e bater o carro. Entendeu? Não dá. Então, para quê? Para que fazer isso? Não precisava. Não tinha consequência prática na vida. Fazer maquiagem, deixar de fazer maquiagem, passar protetor solar e fosse. Entendeu? Então, assim, não tô brava comigo, não. Eu tô tirando sarro mesmo. Porque é desde que eu nasci. Isso faz parte do meu jeito de ser, eu lido com isso todos os dias. E eu tenho certeza que na particularidade de cada um que está aqui comigo, também. Então, cada um sabe aonde se perde. Cada um sabe qual é o caprichozinho que você faz, que é, sabe, a gota d'água que dá tudo errado? É, nessas pequenas coisas, são micro decisões que a gente toma e se perde. Então, essa sobrecarga de demandas aqui que vocês estão vendo, a necessidade de organização, ela precisa ser limpa. Porque todos os balões aqui tem o menor, tem o maior, mas como que eu sei o que é importante ou não nessa imagem? Quando tudo parece urgente e importante ao mesmo tempo, o cérebro entra em colapso. Então, eu já estou em sobrecarga, meu pré-frontal já não funciona bem. Então, eu não sei decidir. Por isso que muitas pessoas encontram o apoio de outra amiga, ou fulano, me fala, por onde eu começo? O que eu faço? Fica parecendo que você é imaturo, que você é irresponsável, que você não sabe o que você está fazendo, e não é. Simplesmente eu programei o meu dia para fazer tal coisa, mas aí entraram demandas que eu não tinha esperado. Mas e aí, o que eu escolho? O que é urgente? Será que eu tomei a decisão certa ou não? Isso leva a um ciclo de paralisia, ansiedade e falta de ação. Para sair desse ciclo, precisamos de um modelo que ajude a organizar as tarefas de forma funcional. Eu falei aqui da organização geladeira, mas eu não vou falar dela hoje com vocês, eu vou mandar isso para vocês depois, tá? Porque a gente vai fazer a prática, senão vai ficar muita teoria para vocês entenderem aqui
E não é o meu objetivo. Meu objetivo é trazer para vocês a prática. Então, agora que vocês fizeram a lista de vocês vão ter isso no seu dia a dia como? Como isso aqui, ó. Vou mostrar. Um caderno mesmo. Certo? O caderno, o meu é um caderno, eu não gosto de linha, o meu é um caderno pontilhadinho. Pode ser, mas não pode ser folha solta, não pode ser folha de sulfite, não pode ser bloquinho, que isso voa, perde. Caderno, pode ser esse que você compra, pode ser o caderno do seu filho, aquele de criança, um caderno, porque ele não perde as folhas. Então, todos os dias, você vai fazer o que a princípio? Você sempre vai ter ele do seu lado. Por quê? Lembra da lista de compras? Que você fica guardando na memória? A gente não precisa ficar usando um espaço precioso como esse para ficar lembrando que você tem que tirar a carne do freezer, que você tem que pagar a conta de gás, que você tem que mandar a mensagem para o vizinho. Escreve aquilo, tudo que vier na sua cabeça durante o dia. Essa é a lista que vocês fizeram são atividades pendentes, tá? Ok? Mas o que eu quero? Que vocês tenham isso num caderno. Todas as pendências da vida que estão na tua cabeça, vocês vão colocar nesse caderno. E durante o dia, conforme vocês vão trabalhando, vão surgir pensamentos que são intrusivos, que não merecem nossa atenção, e vão surgir coisas, falando, meu Deus, eu não posso esquecer disso. Marcar nefrologista. Depois de 2 anos. Eu coloquei na lista, porque se eu não colocasse, eu não queria fazer. Vocês entenderam? Senão fica assim, ai, Janice, você tem que marcar o nefro. Ai, você tem que fazer tal coisa. Você precisa tirar da cabeça para você voltar a produzir. Porque senão, o que acontece? Eu vou até parar aqui de compartilhar, a gente se vê nos olhos aqui, ó, mais de perto. Sim. O que acontece? Enquanto você está usando o espaço precioso da sua mente para ser eficiente, para lembrar que você tem que responder o WhatsApp da Marcinha. Não que você não seja importante, tá, minha amiga? Mas, assim, eu estou produzindo. Eu não posso parar. Eu já sei que ela não está morrendo, não é nada urgente, eu não tenho que salvá-la, né? Isso. Então, assim, eu tenho que, sim, respondê-la. Mas precisa ser nesse exato momento ao qual eu estou produzindo, estou escrevendo minha tese de doutorado, né, Sandra? Estou lá escrevendo, aí vem o pensamento, aí tem que responder a Marcinha. Aí já faz 2 dias que eu não respondo ela, aí tem que ser agora. Você para tudo, pega o celular, vai responder a Marcinha, aí você volta, onde eu estava mesmo? Aí tem que ler tudo do começo, tudo que estava fazendo, perde o time. Então, assim, sim, eu tenho que responder. Eu vou escrever aqui, confiando que, quando eu terminar essa parte da minha escrita, eu vou parar e vou revisar. Qual dos itens aqui eu vou fazer agora? E no final do dia, eu revejo. Qual desses itens vai para amanhã? Quais vão ser extintos, porque não faz sentido, eu não preciso que eles estejam na minha lista, e qual deles vão passar para o dia de amanhã, porque eu não terminei. E assim você vai fazendo a sua agenda. Então, eu tiro da minha cabeça, e o mais importante, a gente peca muito, a procrastinação tem a ver com essa questão de produtividade, que é, eu estou fazendo algo, eu lembro de algo, se eu não fizer naquele instante, eu nunca mais faço. Isso é uma crença que tem que ser mudada, tá? Isso aí é o buraco negro da produtividade. Precisa mudar esse pensamento. E como que você vai mudar? Memória de papel. Uma coisa besta. E até meu filho de 6 anos sabe que precisa anotar as coisas. A lista da memória de papel da minha mãe é na geladeira. Tudo que está na geladeira, ela lembra. Se não está na geladeira, ela não sabe que existe. Mais ou menos isso. Então, assim, durante o dia, você vai anotando aqui, sabendo que eu não preciso ficar com isso na minha cabeça. Eu não preciso parar, se não é algo urgente, né? Não tem consequência prática na vida. Eu posso fazer isso à noite, eu posso fazer isso no final do dia, ou eu posso até fazer amanhã, mas está anotado, eu não vou esquecer, porque está anotado. E aí você libera espaço no seu pré-frontal para voltar a produzir aquilo que realmente importa. Faz um acordo com você.
Eu vou produzir mais 30 minutos, então daqui 30 minutos eu vou resolver tais pendências. Aí eu vou pegar o meu celular e vou responder meu WhatsApp. Entendeu? Como funciona a paradinha? A gente não tem, lembra da, ó, falei de prioridade no começo. Cada um tem um tipo de trabalho, é claro, mas dependendo do trabalho que você tem, você pode não responder as pessoas por 30 minutos. Ninguém morre. Então você faz o time, existe um método chamado Pomodoro, tem vários aplicativos, Focus To Do, tem Focus sei lá o que mais, tem vários nomes de aplicativo gratuito na internet. O seu celular tem também, mas eu recomendo que você use no computador mesmo, para não pegar a tentação do capiroto na mão, porque aí você vai parar de fazer as coisas para ficar respondendo, você é abduzida, né? Deixa o celular lá, ó, carregando, deixa longe, fica só produzindo. Então, você vai produzir durante 30 minutos. 30 minutos, aí você para, responde as mensagens, ninguém morre. A gente acha que tem que estar à disposição de todo mundo o tempo todo, e não tem. 30 minutos, responde, depois volta. E assim vai. Tô falando, eu falo que a gente pode... Ó, a Poli acabou de escrever aqui para mim. Eu preciso fazer exatamente isso, ó. Vou revisar, só o comecinho que a gente falou hoje. Eu falei de propósito, falei de prioridade. Então, você vai conseguir ser sua prioridade, você vai conseguir dizer não para o outro, ficar 30 minutos sem responder o outro, ou sem estar para o outro, se você não sabe qual é o seu objetivo, o que você quer fazer, que resultado você quer ter com aquela ação, não vai. Tem que ter um propósito. Por que eu vou ficar 30 minutos focada fazendo o quê? A clareza da realização. Então, você precisa saber o que eu vou realizar. Aí sim eu posso ter uma prioridade, e assim eu vou ter clareza de começo, meio e fim no processo. Então, eu tenho várias pendências. O que dessas pendências? Qual que é o começo, meio e fim delas? Qual que é o meu objetivo com a realização dessas pendências? E aí a gente vai trabalhar o terceiro passo. A gente trabalhou listinha de pendência, memória de papel. E agora eu vou compartilhar com vocês. E quando você tem tudo anotado, mas procrastina muito em executar. Perfeito, Lohane. Inclusive, eu vou entrar agora numa outra parte, que é a parte da faxina mental, que é a de classificação, para a gente conseguir racionalizar, sair do emocional e passar para a execução. Perfeito? Eu vou pegar esse gancho aqui da... Deixa eu ver aqui as mensagens, gente. Aqui a Lohane falou assim, e quando você tem tudo anotado, mas procrastina muito em executar? Clássico. Clássico, né? A gente tem aqui, tem, Lenisa, 20 listas. Eu tenho aqui 30 anotação, tudo anotado. Mas eu não faço. Por quê? Falta clareza, que é o que eu estava falando exatamente agora para vocês. Propósito. Qual que é o meu objetivo do dia? E aí a gente vai escolher. Hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma perguntinha básica para vocês. Anotem essa pergunta. Que é: 3 coisas que, se eu realizar no meu dia, eu vou terminar o dia feliz e satisfeita. Às vezes pode ser uma só. Para quem procrastina muito, 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 uma já é muito. Pode falar, Rosa. Quer falar, Rosa? Pode falar. Acho que teu microfone está fechado, Flor. Ó, a Poli falou assim, muito bom, Lenisa, porque na verdade a gente sabe, mas parece que dá um branco e a gente não pensa em como fazer. É exatamente isso, a clareza. Lembra que eu falei da previsibilidade também? Que eu falei disso? Então, olha só. Pode. Tenta falar agora, Rosa. Não tá vindo áudio pra gente. Talvez você tenha que sair e entrar de novo, tá bom? Aí você faz isso. Eu sou assim. E aí, volto a falar da miopia temporal. Miopia temporal. Tem dia que eu acordo, gente, parece que eu tenho 10 anos. Que eu não sei nada, que, que não tem nada para fazer, que não tem sentido.
uma coisa de louco, é de louco mesmo, a coisa. Então, assim, você dormir tendo uma clareza antes de acordar. Então, eu termino o meu dia, eu já me coloco, já dou um direcionamento. Amanhã, meu propósito, meu objetivo é realizar isso, isso e isso. Pode ser que ao decorrer do seu dia, outras coisas importantes surjam e você não saiba, né? Mas é importante que eu acordo já sabendo, com a previsibilidade, qual é o meu direcionamento. Porque senão fica igual uma pipa solta, acho que não tem nada para fazer. Sabe? Só um pouquinho, tá, Rosa? Só vou concluir isso, eu já te chamo. Minha miopia temporal é tão grande que eu uso agenda todos os dias. Então, eu atendo clinicamente. Então, faço terapia, tenho mentoria. Então, tem gente que eu atendo toda semana, há meses. Naquele dia e naquele horário. E tem dia que eu acordo e falo assim, o que eu tenho que atender hoje mesmo? Mas quem que é, gente? Eu tenho alguém para atender, mas quem que é? É a pessoa que eu atendo toda semana e eu não consigo lembrar. E aí eu tenho que olhar na minha agenda e falar assim, claro. Aí vem tudo. Gente, eu sei tudo que eu trato em cada sessão. Eu não anoto, eu sei de tudo. Eu faço toda sessão, eu busco as sessões anteriores para a gente retomar o processo. Mas a miopia temporal é gigante em mim. Eu paro e falo, mas quem que é mesmo? Então, se eu não tenho anotado o que eu tenho para fazer no dia seguinte, eu não vou dar continuidade daquilo que eu não terminei no dia anterior, a não ser que eu esteja no hiperfoco. Aí, você sabe, né? Hiperfoco é outra história. Mas, assim, eu vou ficar com vontade, eu vou usar a palavra, eu vou ter tesão de fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo e vou inventar um novo projeto, um novo curso, vou gravar o curso inteiro no dia. Tipo assim. E vou esquecer das pessoas que não respondi, do compromisso, do cliente que eu tinha que atender, mas não estava anotado, então eu esqueci que ele existia. Então, para pessoas como eu, então, quem aqui entende o que eu estou falando, a gente tem que ter, no mínimo, memória de papel, agenda. Eu uso a do Google, tá? Mas não adianta você usar a agenda sem ter clareza, tá? Não adianta você... O que eu quero dizer? Você não vai saber o que colocar na agenda se você não fizer esse filtro antes. Porque a tua cabeça está dizendo que você tem que ir, tem que ir, tem que ir, e é impossível, humanamente impossível a gente realizar tudo que a nossa cabeça fala que a gente tem que fazer num dia. A gente, assim, ainda não foi inventado o clone. Então, eu sou uma só, não dá para fazer 5 coisas ao mesmo tempo, como a minha mente acha que eu deveria conseguir fazer. Pode falar, Rosa. Não, você está sem áudio. É alguma coisa no seu celular ou no seu fone. Você escreve, depois se puder, escreve aqui, tá bom? Desculpa. Então, assim, e é esse sentimento, olha só como que a gente se sabota. Esse sentimento. Então, assim, a minha cabeça, ela fala que eu tenho que ficar linda, cheirosa, tomar banho, maquiar, secar o cabelo e fazer tudo e dar tempo de chegar no horário na consulta, né? Tem que ser, tudo é possível na minha mente. Não é, não dá, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que dizer não. E o que acontece eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que escrever tal coisa, eu tenho que mandar um e-mail, e eu acho que eu tenho que dar conta. E chega no final do dia, eu fiz centenas de coisas, mas eu não fiz aquela coisa que eu devia ter feito, que eu queria ter feito. Eu vou embora com uma sensação de fracasso, de que eu procrastinei. Na verdade, como eu não anotei, eu tô falando eu, porque você também tá aí comigo, se conectando com o que eu tô falando. Como a gente não anota aquilo que a gente faz, a gente não tem noção do tanto que a gente realiza no dia. E termina com a miopia temporal, achando que não fez o que deveria fazer, se sentindo horrível, que todo mundo consegue menos você. Já repararam que a gente consegue fazer muito mais coisa do que a maioria das pessoas? Quem aqui acredita, vive isso? Quando eu me proponho a fazer, eu faço muito mais coisa do que a maioria das pessoas. A Poli, a Andressa também falou. Quem mais? O Andrew, eu, Rosa, a Lohane. Quando a gente tem clareza, quando a gente sabe o que é para a Letícia, a Mi,
Quando a gente sabe o que é para fazer, a gente faz um negócio assim sensacional. O problema é que muitas vezes a gente não sabe e não tem clareza. A Telinha também respondeu. Então a gente precisa ter clareza, propósito e direcionamento. Antes de você acordar, você já tem que saber o que vai ser o seu dia. Porque senão você nem da cama levanta. Aí você vai levantar às 10. Então não tem propósito. Dopamina, expectativa de algo. Então, quinta-feira eu vou na academia, quinta-feira eu medito, quinta-feira eu faço o quê? Então, o que você tem na sua mente para amanhã, para você realizar? Então, agora, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de uma planilha. Eu só abri ela aqui, quem vai fazer a faxina mental. Deixa eu pegar ela aqui, tá, gente? Vamos ligar o ar, eu tô precisando. Peraí. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Depois eu vou compartilhar a planilha com vocês. Bora. Tem alguém que tá com o microfone aberto. É a Jane. Oi, Jane, quer falar alguma coisa? Não? Já fechou, né? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Peraí. Prontinho. Já fechei teu som, tá, Jane? Ó, eu vou explicar para vocês sobre faxina mental e aí eu vou abrir para a gente trocar e conversar. Bom? Esse aqui é um exercício onde a gente vai trabalhar com números. E eu gostaria de um voluntário que fez a sua lista de pendência, que gostaria de vir aqui comigo para aprender a fazer a faxina mental. Primeiro que levantar vai ser eleito. Quem que vai levantar a mãozinha? Pronto, agora tá valendo. Quem que vai ser um voluntário? Eu tô vendo a Sandra. Muito bem, Sandra. Então, vamos lá, Sandra. Você fez a sua lista? Pode abrir seu microfone, tá, Sandra? Eu fiz a lista, sim. Perfeito. Você poderia me falar aqui os 5 primeiros itens da sua lista? Tá. Veja, a minha lista, ela começou pelas pendências mais graves que eu tenho que fazer. Não necessariamente sobre a minha agenda de amanhã, porque a agenda de amanhã é outra coisa, tá? Então, concluir a escrita da tese de doutorado é a primeira coisa. Aham. Aí eu tenho algumas pendências do trabalho, que aí eu juntei todas como uma coisa só, mas é um bocado de coisinha. E você acha que demora quanto tempo para fazer? Tem algumas coisas que eu vou demorar bastante, porque tem um relatório que está atrasado, tem prova para corrigir, TCC para corrigir,
tem um planejamento para atualizar, enfim. Ó, então assim, ó. O que eu sugiro que vocês façam? Não façam isso. Tá. Opa. Tendências do trabalho. Ok. Por mais que você esteja... Deixa eu colocar aqui, peraí. Isso aqui. Você tá com o ventilador ligado? Alguma coisa aí, Sandra? Eu tô. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desliguei. Ai, tadinha dela, gente. Passa calor. Não, Nem é era... porque tava um ruído, né? Tava um ruído, né? Não, desculpa, eu esqueci de desligar. Imagina, não, você não sabe o som se ninguém te falar. Então, quando a gente faz, ó, por exemplo, concluir a escrita da tese de doutorado, Uhum. é muito amplo. É verdade. Não é, eu sei que é uma pendência. Então, qual que é a dica que eu vou dar para vocês quando vocês estiverem fazendo essa lista? Tente ser específica. Ok, concluir a escrita. Isso é um projeto. Isso que eu quero mostrar. Tá. Concluir a escrita da tese de doutorado é um projeto. Uhum. Dentro desse projeto, eu tenho ações para realizar. Uhum. A tua profissão de professora, Uhum. ela não é um projeto, mas é uma atividade onde tem muitas atividades embaixo. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, Sim. da minha profissão de professora, quais são as pendências que eu tenho? Então, o que está na tua cabeça? Corrigir prova, preparar aula, corrigir tese, é isso. Uhum. Então, a escrita da tese de doutorado, vamos começar por ela. Tá. Tem que, por exemplo, revisar um texto. Tá. Corrigir... você consegue me dar um exemplo? Consigo. Eu tenho, por exemplo, 2 semanas. Hoje eu tentei fazer um planejamento para o término do texto e eu tenho 2 semanas para isso, tá? De hoje até o dia 30. Então, hoje não, hoje já foi, né? De amanhã até o dia 30. Então, eu tenho 2 capítulos experimentais para escrever. Então, olha, 2, escrever. Escrever 2 capítulos em forma de artigo. Em forma de artigo. Escrever 2 artigos, na verdade. Em forma de artigo. Isso. Depois desses 2 capítulos, eu preciso fazer a revisão, a atualização da revisão de literatura, que é uma outra tarefa importante. E, finalmente, escrever as conclusões. Discussões e conclusões finais. E, por último... Colocar discussões e conclusões, é a mesma coisa, né? Isso, a mesma coisa. E, no final, trabalhar com a formatação do texto no template. Pronto, colocar tudo no template. Isso, formatação. Então, são essas tarefas que eu tenho para as próximas 2 semanas, além de todas as outras e do trabalho, evidentemente. Perfeito. Observe que, a partir do momento que eu descrevo, eu começo a ter clareza. Sim. Se eu coloco numa coisa só, parece que é uma coisa só, e não é? Porque cada uma dessas ações, elas têm uma ordem de acontecer. Sim. Você não tem como fazer a formatação da tese sem fazer os passos anteriores. Não. Você não tem como, por mais que você queira fazer a conclusão antes, se você não escreve os 2 capítulos de experimental, e você não vai conseguir fazer a conclusão, porque o que você vai escrever nos capítulos vai influenciar na conclusão. Existe uma ordem. Então, se eu paro aqui para pensar nisso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um 10, consequência prática na vida. O que significa? Se eu não escrever os 2 capítulos experimentais em forma de artigo, o que vai acontecer? Não vou conseguir fazer o resto. Ele é impeditivo. Sim. Então, é 10. Partindo desse pressuposto, o que eu tenho? Atualização da revisão da literatura. 9. Discussão e conclusão. Então, assim, você consegue fazer uma discussão e conclusão antes de fazer a atualização da literatura? Não. Perfeito? Então, o que eu preciso? Eu tenho 8. Isso. E, então, o último é o 7. Isso. Desse um item, eu já tenho uma classificação. Agora, você vai me dar o exemplo da sua parte acadêmica, que você é profissional. Tá. Corrigir. Eu anotei, corrigir provas. Corrigir provas. Isso, de uma turma. Que eu Qual é o prazo? Eu apliquei hoje, eu gosto de dar dentro de uma semana. Então, até semana que vem eu tenho que entregar esse resultado. De hoje a 8. Então, o que a gente já sabe? Você tem 2 semanas para escrever isso aqui. Isso. Isso aqui não tá... O caso dela é específico, mas eu acho legal vocês pensarem nisso.
Aqui eu tenho essa planilha, eu vou mandar para vocês e vocês podem ajustar para o jeito que vocês são. Aqui eu tenho o time, né, que é o tempo, prazo, vou colocar prazo. É o prazo que eu tenho. E aqui eu tenho a duração. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso aqui? Então, se você estiver iluminada na graça divina de Deus, né? Você acha que você consegue escrever esses 2 capítulos de experimentais, assim, eu tô iluminada, graça. Me dá uma expectativa de duração, porque depende, eu sei. Olha, o ideal seria que eu conseguisse terminar tudo até o dia 30, mas ok, vamos trabalhar com a realidade. No mínimo, com o trabalho, com as outras demandas, eu preciso de, no mínimo, uma semana para cada capítulo desse, para cada artigo desse. Porque eles estão mais ou menos delineados. É isso que eu quero que você pense. A gente vai começar a colocar os outros itens do tempo que você leva para fazer as outras coisas. Esquece que existe o mundo, você só tem isso para fazer. Eu vou sentar para escrever. Se eu sentar para escrever e me dedicar, eu preciso, humanamente, no mínimo, de quanto tempo? Para o meu caso, eu usaria 5 dias de trabalho para cada artigo. 5 dias para cada artigo. Seria 10 dias para cada artigo. 5 primeiro. Dias. 10 dias, desculpa. 10 dias, isso. Perfeito. Então, vamos aqui. Supondo, né? E você tem o quê? 15 dias. 2 semanas? Então, você tem 15 dias. Morri. Aí você tem aqui a atualização de revisão da literatura. Depois que você fizer os 10 dias, aqui, você tem que fazer a atualização da revisão da literatura, perfeito? Tá, perfeito. Quanto tempo você leva, se você sentar e se dedicar a isso, sem interrupção, é claro. Um dia de trabalho. Certo? Tá, porque ela já está pronta, é só uma atualização mesmo. Então, eu tenho aqui um dia. Um dia de trabalho, isso. Perfeito? Discussões e conclusão? Um dia e meio de trabalho. Vou colocar 2 dias. Tá. Formatação da tese? 1 dia ou 2 dias. Eu colocaria 2 dias. Aí fechou, né? Fecharam os 15 dias. Exato, fechou os 15 dias. E aí o que a gente tem aqui, né? Não vou nem mesclar, eu vou colocar aqui. Não vou nem mesclar, porque isso aqui é o mesmo projeto. Vou só dar uma corzinha aqui para ele, para você saber. Certo? Então, aqui você tem 15 dias. Porém, isso significa que você não pode viver, né? Respirar, se alimentar, fazer nada. Porque você vai ser tomada nesse prazo. Perfeito? Sim. Porém, você tem aqui 1 semana. Eu quero saber, esse é o seu prazo absoluto mesmo? Ou você vai... Qual que é a consequência prática? Se eu entregar em 2? Segundo as regras da instituição, eu posso entregar em até 2 semanas. Em até 2 semanas eu posso entregar o resultado de uma prova. Tenho. Certo? O prazo de 15 dias. Isso, a E quanto tempo você demora para corrigir uma prova? Corrigir essas provas? Essa prova em particular, dessa turma, uma tarde inteira eu consigo fazer. Eu vou colocar 4 horas ou 6 horas? 5 horas. 5 horas. Mais agora tranquilo. me dá outra atividade. Fazer leitura de correção de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Qual é o prazo? Esse é um prazo um pouco mais flexível, porque os alunos vão me entregando pedaços e eu vou lendo e vou retornando para eles. Então, assim, toda semana eu tenho um pedaço para ler de alguns dos alunos, sendo que a gente deve terminar isso até dia 11 de abril. Eles precisam estar com o TCC completamente pronto. 30 dias. Vou colocar. Então, se no dia 11 vai ser a defesa, uma semana antes para entregar para a banca, então eu devo ler esses trabalhos completos até o final de março. Então, você tem 20, eu vou colocar 18 dias. Isso. E você leva quanto tempo para isso? Cada vez que você pega um pedaço. Cada vez que eu pego um pedaço, no mínimo 2 horas.
Então, eu tenho 5 alunos, 10 horas. nos próximos, você tem 15 dias. Então, você precisa de 10 horas aqui. Certo? Certo. Eu imagino que você tenha mais atividades. Eu tenho aulas presenciais, né? Preparação de aula e aula. Tem um relatório grande para fazer, que é uma pendência importante, que é um relatório de progressão, de carreira. Qual é o prazo? Esse relatório já passou do prazo, eu já perdi o prazo. Uhum. Eu vou ter que fazer E qual que é a retrote. consequência prática se você fizer depois do dia... Em abril. Não tem, porque se eu fizer em março ou em abril, vai dar no mesmo, porque eu já estou fora do prazo. Então, você vai fazer em abril. Em abril, sim. Esse relatório vai Perfeito. ficar em abril. Preparar aula. Isso eu faço rápido, toda semana, porque com a carga Quantas horária, horas? eu uso mais ou menos 3 horas por semana para preparar todas as aulas. Perfeito. E para dar aula? Eu tenho presencial, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10 horas por semana. Então, você tem 20 horas. É. Tá. Então, o cálculo é assim. A gente tem, simples assim, eu tenho 15 dias, então, considerando que você pode trabalhar 12 horas por dia, humanamente falando, vamos colocar assim. Sim, Ok? sim, Então, você tem 180 horas sim. para realizar tudo isso. Uhum. Gente, eu tô dando um nó na cabeça de vocês, mas é que eu preciso fazer aqui Sim, um processo sim, personalizado que vai funcionar para Sandra, sim. certo? É isso que eu faço no meu dia a dia. Então, olha só, corrigir provas, você tem 15 dias e 5 horas. Isso. Você diria, qual que é o grau de consequência prática de você não realizar ela? Cobrança dos alunos, né? O que a gente vai fazer agora? O exercício ele vai ser assim. Você vai fazer uma faxina... Tá bom, Marcinha, obrigada. Você vai fazer uma faxina mental todos os dias. Esse aqui é o Tá. pulo do gato. Tá. Quando você olha, você vai fazer uma do macro, você tá com a lista, você faz o macro para ver o tamanho do problema. Tipo, o que a gente fez agora é só um levantamento para a gente parar de se iludir. Tá. É A gente, bem isso. É isso mesmo. então, assim, a gente precisa ter clareza. Sim. Então, não adianta eu colocar uma linha e falar assim, eu preciso fazer 15 dias. Você vai ficar 15 dias só na escrita do segundo 2 capítulos. E o resto você não vai fazer. Entendeu? Não tem como. E aí, assim, os alunos, eles estão me cobrando. Uhum. Eu não quero ficar mal com eles. Uhum. Então, eu vou parar isso aqui e vou vir corrigir prova. Não, eu não vou corrigir prova. Uhum. Enquanto eu não terminar isso. Uhum. Então, eu vou fazer o quê? Para que serve isso? Para o meu emocional não interferir naquilo que é lógico e o que eu realmente preciso fazer de priorização. Uhum. Eu vou até clonar isso aqui, ó, para não ficar com duplicar, peraí. Eu vou tirar essa parte aqui, Uhum. ficar mais clean, Uhum. e a gente conseguir voltar a fazer. Então, olha só, entre o que a gente tem aqui? Isso aqui é 10, prioridade máxima. Isso. Qual é o outro item 10? Porque eu sei que você tem que dar aula. Sim. Mas isso não é uma pendência. Isso você Sim. tem que administrar o seu dia. Então, dar aula Isso. não é uma pendência. A gente Não. só colocou a aula aqui porque você Pra tinha contabilizar que as horas. para contabilizar as horas. Então, você que está aí, gente, você que está assistindo, pensa na sua realidade. Dentro da sua realidade, você tem umas 10 pendências, 15 pendências, 20 pendências, você quer fazer tudo. Peraí. Primeiro eu tenho que pensar qual é o meu prazo, porque o prazo vai me dizer qual é a consequência prática que eu vou ter na vida. O quão isso vai me prejudicar. E então, eu vou pensar, tá, eu tenho tanto de prazo e eu tenho tantas horas para realizar isso. Então, eu consigo mensurar aqui a distribuição de prioridade. Você faz primeiro o cálculo das horas, porque a gente está fazendo uma primeira vez. Depois que você começa a fazer, fica mais fácil. Estou com uma lista gigantesca. Eu tenho que fazer um mapa para entender o que eu vou tirar da minha tela mental e o que eu vou ter que lidar.
a verdade é a única coisa que liberta. Por mais que doa, eu tenho que enfrentar e olhar esses detalhes. Eu tô ferrada, mas eu vou dar conta. Entendeu? Uhum. Certo. Ou não. Ou eu vou ter que jogar a toalha e renegociar. Mas eu sei que é possível. Então, se é possível, eu vou conseguir. Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem corrigir provas, correção de TCC, preparar aula e relatório profissional. Qual é a nota que você dá a corrigir provas? Qual é a consequência prática na tua vida se você não corrigir prova? Não tem nada, assim, diretamente. A não sei ficar mal diante dos alunos. De né? 0 a 10, onde 10 é o máximo de consequência e 0 é nada. 6. Eu 6. colocaria 6, Qual que é a consequência prática de você não corrigir o TCC? Aí os alunos não conseguem defender o TCC dentro do período. Então, essa consequência seria um pouco mais grave. Qual é o número? 7. Qual que é a consequência prática de preparação de aula? Não, dá para dar 6 sem tanta preparação hoje em dia, 6. já consigo. Tá. 6. Relatório profissional. Eu deixo de fazer a progressão última de carreira, que é essa que está atrasada, porque eu não estou fazendo esse relatório. Mas 0 a 10. Vocês perceberam que toda Sim. vez que eu pergunto para ela dar uma nota, ela conta uma história? Para ela, não é para mim. Ela está conversando em voz alta, né, Sandra? Eu estou pensando, eu estou refletindo, analisando. Sim. Perfeito. É isso mesmo. Não estou falando que está errado, mas é o que a gente faz. E o problema é que quando a gente está emocionalmente envolvido, se eu estou em pânico com a entrega do meu trabalho, da minha docência ali, do meu projeto, eu vou chorar e falar, não tem escolha. Você vai ficar num looping. Você vai ficar num looping e não vai conseguir enxergar. Isso é altamente paralisante. Altamente paralisante. Então, o que a gente faz? A gente está abrindo a caixa de Pandora e está olhando para ela. Então, assim, se você não conseguir fazer isso sozinho, você pode me procurar, fazer uma sessão só disso, ou pode procurar um amigo, uma pessoa que possa te ajudar, porque é muito importante ter alguém de fora te ajudando a fazer pergunta nessa hora do exercício, tá? Então, agora que você já... relatório profissional é 5, vou colocar aqui. Isso. Você percebe que a gente tem 2 notas 7? Sim. Qual delas... Aí entra o pulo do gato, que é a questão do dia. A gente tem um prazo. Que prazo que é? A gente tem uma data limite. Qual que é a tua data limite? Aqui você vai ter que colocar, sempre olhar para isso aqui e pensar. Hoje é dia 12 de março. Eu tenho até dia 15, vou dar um exemplo aqui, tá? Dia 17/3 para correção do TCC. Isso aqui é minha data limite. Eu tenho uma data limite para corrigir prova. Me dá uma data limite aqui. De hoje a 15. Dia 17 é segunda. Então, hoje são 12, né? Hoje são 12. 17 com mais 7, dá quanto? Na outra semana. Então, você tem 2 semanas. 2 e você semanas. demora 2 horas para corrigir prova. Qual que é a tua data limite para corrigir prova? Não, eu poderia fazer urgentemente. Eu poderia fazer rápido, mas o meu prazo máximo na instituição é 15 dias. 2 semanas a partir do dia que eu aplico, que é hoje. E você consegue fazer numa tarde, certo? Consigo fazer numa tarde. Perfeito. Então, você conseguiria fazer, uma semana, vou colocar aqui dia 20, teu prazo limite é dia 25 de março. Tá, ok. Ok? Certo. Então, o que a gente tem baseado nisso? Né? Você vai colocar essas datas de limite. E aí, todos os dias, você vai fazer uma faxina mental. Qual que é a consequência prática na minha vida se eu não fizer isso hoje? Ok. 0. Para corrigir prova é 0. Para correção do TCC é 0. Perfeito. Porque você tem até o dia 17. Se você... Entendeu? Então, você vai olhar qual é a consequência prática se eu não fizer isso hoje. Você estabelecer um prazo aqui que você sabe que você demora aqui uma tarde, você demora 2 horas, aqui você demora tanto, e você tem um prazo. Então, você consegue vir aqui e aí você vai fazer diariamente. Você lembra da listinha? Lembro. Elas proliferam igual gremlin. Né? Hoje, você lembrou disso. Amanhã você vai lembrar de muito mais coisa e vai colocar aqui. E todas vão parecer urgente. Então, você vai fazer uma reclassificação da sua lista
todo dia. E a pergunta vai ser: qual é a consequência prática de eu não realizar isso hoje? Então, você vai ter que pensar no prazo, você vai ter que pensar, eu tenho 10 dias, eu tenho 5 dias, eu posso fazer amanhã? Eu posso fazer amanhã. Mas isso aqui eu tenho que fazer hoje. Então, eu vou fazer hoje. Entendi. Entenderam? Essa lista do caderno, essa faxina mental, ela é contínua ou é por dia? Tipo assim, hoje, a minha faxina hoje é essa. Aí eu vou atualizando com o que eu não fiz Isso aqui ontem. é contínuo. Aí Tá. eu vou até não vou interromper para vocês verem. Tá. Ó, olhem aí a minha imagem que eu estou mostrando no meu caderno. Então, a lista, memória de papel, ela é diária. Desculpa, ela é contínua, eu vou repetir. Memória de papel é contínua, ela é uma extensão da sua mente. Você vai usando e já anotando. Aquilo que você vai resolvendo já de cara, porque às vezes é 5 minutos que você resolve algo, então você risca, vai riscando, certo? E vem para a faxina mental. Lembra que eu falei que está associada a projetos? Então, os projetos têm ações. Então, o teu projeto profissional de trabalho, o teu projeto acadêmico, aí que você está fazendo doutorado. Então, você tem ações dentro desse projeto maior. Então, você vai precisar entender qual que é o meu prazo, e aí você, dentro de um trabalho, muitas pessoas trabalham, e dentro do trabalho tem. Agora eu tenho que... um aluno da academia, ele estava fazendo fechamento contábil, é agora. O contador tem que trabalhar agora, não tem jeito de ser julho, agosto, setembro, o prazo é agora para fazer. A Receita Federal tem prejuízo sério, então ele tem que parar tudo para fazer. A consequência é séria, ele tem responsabilidade com os clientes dele. Então, eu vou ter que, por mais que seja importante para mim, eu não quero falar para a pessoa que eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu vou ter que falar, olha, eu sinto muito, mas desta vez eu não vou entregar no prazo. Então, você já antecipa e já renegocia, para que você abra espaço na sua vida e pegue leve. Não adianta vai vir alguém te chamar, ou vai pedir para você, falar assim, depois do dia tal, eu falo com você sobre isso. Tá. E aí, a faxina mental, você faz uma nova todos os dias, principalmente nessa sua etapa. E principalmente para quem está aprendendo. Depois, a gente faz de cabeça. A gente faz a listinha aqui e já vai fazendo 10, 7, 8, 6, já sei o que tem que fazer. E aí eu passo para a minha agenda do Google. Aí a minha agenda do Google eu vou alimentar depois desse filtro. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Obtendo clareza. Porque sem isso aqui, a gente está no escuro e está só vibrando no medo. Só agindo, evitando o fracasso. E caindo diretamente nele. O tempo todo. O tempo todo. Eu vou compartilhar... Peraí. E esse sentimento do medo pela falta de clareza que a gente faz a gente procrastinar, ele é muito paralisante, esse medo específico. E a gente se sente muito irresponsável, né? A quem... Exato. Ó, eu coloquei direto no grupo aqui, para vocês, o pessoal não vai entender nada. Depois eu vou tirar e vou colocar dentro do documento todo, para vocês poderem salvar esse link da planilha hoje já, tá? E aí amanhã eu mando a revisão de tudo. E é o que você acabou de falar, o medo. Se eu lido com algo que eu não entendo, que eu não estou conseguindo visualizar direito, que eu já fracassei tantas vezes, eu vou fracassar de novo, aí vem as crenças. E aí vai retroalimentando a sua paralisia e você não consegue mais agir. Que é o que tem acontecido com você há bastante tempo. Fez sentido isso que a gente fez hoje? Te ajudou? Totalmente, totalmente. Fez sim. Tá? E o que a gente trabalhou? Quais foram os itens que eu comecei falando da procrastinação? Miopia temporal? Sim. A gente precisou fazer a linha do tempo da coisa. Quanto tempo eu tenho e quanto tempo eu levo. Se a pessoa tem muita miopia temporal, ela não sabe mensurar quanto tempo ela leva para fazer as coisas. Tem que treinar. Isso que a gente está fazendo é um treinamento. Então, não tem como eu falar, eu vou usar aplicativos noruegueses, eu paguei milhões em tal curso. Se você não mudar essa estrutura lógica dentro de si, de encarar os fatos, o que é real é isso. Eu tenho 24 horas. Quantas horas eu consigo produzir para preservar a minha sanidade? Tantas horas. Por mais que você fique parando noites, você vai ter prejuízo muito grande, não vai conseguir. Então, eu tenho isso aqui de limitação. E aí, eu vou conseguir para as coisas e vou conseguir
cadê? Eu não vou ser minha prioridade nesses 15 dias, tá tudo bem. Eu tenho que ser responsável com as minhas coisas. Então, depois de abril, eu vou voltar a fazer minha dieta do jeito que eu gosto, eu vou voltar para academia, eu tenho que assumir riscos. E eu me coloquei nesse lugar. Então, eu tenho que ser adulta, responsável, sem sentir pena de mim. Eu não posso sentir pena de mim. Então, a gente, por como que eu fui deixar chegar nessa situação? Isso aí é ladeira abaixo, porque aí você vai procrastinar mais. Eu sou responsável e eu vou sair dessa. Adulta, responsável, eu vou sair dessa. Perfeito. Ó, aqui, o pessoal, deixa eu ler os comentários. Quer falar mais alguma coisa, Sandra? Eu posso abrir aqui para o pessoal? Não, pode abrir, eu agradeço. Foi ótimo. Me ajudou muito, muito mesmo. Maravilha. Sim, faz sentido, ó. Mandei aqui também, ó. Faxina mental do nosso grupo aqui. Faz sentido, o que acontece é que precisamos dessas aulas de vez em quando e treinar mesmo, até ficar automatizado, como dirigir o carro. A gente tem que se lembrar, as ferramentas estão aí, a gente para de usar, né? E aí eu quero abrir. E quem que vai colocar isso em prática na vida, gente? A Sandra eu sei que vai. Aí, ó, lembrando que tem mais na Academia da Emoção. Então, assim, a gente tem conteúdos exclusivos lá dentro do pessoal que assina. Ó, Amélia, excelente exercício, muito bem. Quem aqui que vai praticar? Vamos praticar isso no dia a dia, gente? Por favor. Quem aqui quer tirar dúvida? Eu estou abrindo nesse momento para vocês tirarem dúvidas. Então, eu gostaria... Tem bastante gente nova aqui participando hoje, quiser perguntar. Então, como funciona? Isso aqui, eu sou dessas, aprendi e utilizo na vida. A Amélia já deu aula disso, gente, pra gente, na academia, né? E tá aqui, que a gente sempre tá aprendendo, sempre tá aprendendo. São estratégias para ter um diálogo interno estruturado, para ter regulação. Então, como que você pode aprofundar isso? Vem fazer parte do movimento da Academia da Emoção. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Toda segunda-feira vocês ajudam a escolher aqui, ó, peguei. Vocês ajudam a escolher o tema e a gente trabalha. Assim como a gente está tendo aqui hoje, esse nosso encontro, lá a gente faz isso. Então, toda segunda-feira, 7h. No dia seguinte, a gente tem o resumo que vocês vão receber amanhã no grupo de tudo que foi falado aqui, com as ferramentas, passo a passo explicado, com vídeos explicando. E a gente tem a IA Conselheira. Lembra que eu disse que você precisa ter, de repente, uma pessoa de fora para te ajudar? Então, a gente tem um chat, uma inteligência artificial que te faz as perguntas. Então, ela vai... Qual que é o prazo? Quanto tempo você tem? E ela te ajuda a pensar para classificar isso de um jeito que funcione, de fato, da sua realidade. Então, se você não tem alguém que pode te ajudar, a inteligência artificial te ajuda a você conseguir realizar isso da melhor forma possível. Aí, ó, a telinha falou, cada vez que eu participo, eu cresço um pouco. Todos nós estamos adultecendo aqui, crescendo. Então, para participar do movimento, é R$ 69,00 por mês, para quem quer pagar por mês, ou R$ 40,00 plano anual. Gente, não paga uma pizza, né? Para ter acesso a todo o conteúdo, utilizar a inteligência artificial e ter... Eu te dei uma mentoria hoje, né, Sandra? E ter uma mentoria personalizada. A gente faz isso na segunda-feira. Quem participa sabe como funciona. Então, quero agradecer pela participação de todos. Convidem as pessoas para entrar no nosso grupo do WhatsApp, é de graça, porque eu sempre gosto de trazer contrapartida. Tem a parte exclusiva de conteúdo, tem. Então, se vocês estão recebendo isso no gratuito, imagina o que tem lá dentro do portal de conteúdo da academia. Então, convidem, porque por mais que a gente está trabalhando com conteúdo gratuito, essa é a minha contrapartida para quem não pode fazer parte disso, quem realmente não tem condições de investir e vai poder fazer isso, ter esse benefício de aprender a fazer autoterapia. Porque são nos micro detalhes. O que é autoterapia? É a decisão, são as pequenas decisões que a gente toma no dia a dia.
E para isso a gente precisa ter ferramenta. E conforme você vai praticando, você vai internalizando. Você fala, ai, qual que é a consequência prática de eu não comprar essas blusinhas na promoção e comprar uma só? Porque a gente sempre gasta mais quando vem na promoção, né? Porque tem que ter vantagem. Fala, não, eu só preciso de uma, não preciso comprar 3. E a gente começa a aplicar isso em tudo na nossa vida, de pouquinho em pouquinho, priorizando, dando limites, com clareza dos objetivos que a gente quer ter. Então, o que a gente trabalhou aqui hoje? A gente entendeu que a raiz da procrastinação está muito ligada à forma neurológica, o jeito que a gente funciona, com miopia temporal. Então, se você tem dificuldade de ter propósito, objetividade, você tem dificuldade de gerir o seu tempo, saber quanto tempo tem, quanto tempo você leva para fazer as coisas, você tem dificuldade de ser a sua prioridade, certamente você vai procrastinar na vida, porque você vai dar importância para aquilo que você não deveria, e você vai contar historinha para você, e se convencer que você tem que fazer aquilo, em vez de fazer o que você realmente precisava fazer. E o grande câncer da procrastinação é o vitimismo e a terceirização. Então, quando a gente sente pena da gente mesmo, a gente fortalece a procrastinação, porque a gente vai buscar compensação, satisfação imediata, dopamina, endorfina, e deixa de ser responsável, deixa de ser adulto. Então, a vida não acontece. A terceirização é dar desculpa. Eu não fiz por causa disso. Ah, não é tempo, não deu, não tive tempo. Não, você não deu prioridade, diferente. Você priorizou outra coisa. Então, parar de terceirizar ou parar de se vitimizar. Isso é muito importante. O perfil de resignador também é algo que é bem cancerígeno para a procrastinação, que é pegar responsabilidades que não são suas, assumir e fazer atividades que são dos outros, porque você quer ser a queridona, a eficiente, e como você não se prioriza, você acaba atolando a sua linha de atividades para fazer, porque você está fazendo coisas dos outros que você não deveria estar fazendo. Então, esses perfis de autorresponsabilidade influenciam diretamente. Mas esse é um tema que a gente pode aprofundar numa outra aula. Tá bem? Fechou? Beijos, gratidão. Amanhã vocês vão receber o resumo estruturado e falem para as pessoas que amanhã, apesar de a galera toda que tá lá, né, todos não participaram por vários motivos, a gente que não pôde estar aqui, eles vão receber esse resumo também da aula de hoje. Então, convidem para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá bem? Beijos. Fiquem com Deus. Até. Para quem não sabe, aliás, eu vou deixar aqui o grupo do WhatsApp, porque tem gente que não sabe qual é o link para entrar aqui. Vou colocar agora. Pronto. Vocês podem convidar para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, gratuito, através desse link. Tá bom, gente? Então, peguem aí, aqui no chat, e a gente vai se falando. Beijinhos, até amanhã. Sandra, salva lá o da faxina mental, que eu vou tirar do grupo, porque amanhã tá fora de contexto, e amanhã eu coloco direitinho para todo mundo. Mas já pega agora, tá? Beijo.